Salve, galera! Me chamo Denise Alves, sou produtora de conteúdo no Porquê e está começando agora mais um Guetonomia edição quarentena. Roda a vinheta! Salve, galera! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito comentado das nossas redes sociais e também aqui na Quebrada, que é o bendito empréstimo, né? Tanto empréstimo para pessoa física quanto empréstimo para microempresas. Por isso que eu e o Rafa, a gente chamou aqui nossos economistas para poder nos dar uma luz, né? Nos dizer o que a gente precisa ter em mente antes, né, de pedir um empréstimo. E eu já quero começar perguntando sobre uma modalidade de empréstimo que eu não conhecia. E esse é um bom momento para a gente descobrir o que é o bendito empréstimo usando o imóvel como colateral. O que isso significa? Pelo amor de Deus, explica para a gente. E aí, Denise, tudo bem? Então, o que é essa história aí da gente usar o imóvel como colateral, também conhecido como usar o imóvel como garantia? Então, como o próprio nome fala, é você prometer para o banco que você vai entregar o seu imóvel para ele se você não pagar a sua dívida, se você não pagar o dinheiro que você pegou emprestado, mais os juros que você prometeu. Já que você está oferecendo esse tipo de segurança para o banco, ele, em contrapartida, vai te dar algum termo melhor para o empréstimo. Normalmente, um prazo maior para você pagar ou então uma taxa de juros menor. Como você pode imaginar, é uma operação que você tem que fazer com bastante cuidado. Eu tenho uma experiência próxima com isso, não aconteceu comigo, mas aconteceu com o pai de um amigo, que ele perdeu um imóvel dessa forma. Ele colocou o imóvel como garantia no empréstimo, ele não conseguiu pagar, e o banco vai tomar agora, não tem jeito. Além disso, é importante mencionar também que a burocracia, né, todo o tempo e todo o trâmite necessário para você conseguir esse tipo de empréstimo é maior. Você vai precisar que alguém vistorie o imóvel que você está querendo usar como garantia antes que o banco aceite esse tipo de colateral. Então, ele precisa passar por uma avaliação e isso pode demorar. A última coisa que a gente pode mencionar sobre esse empréstimo é que quando você tem um empréstimo com imóvel como garantia, você ainda consegue vender esse imóvel para outra pessoa. Mas também você vai ter um processo um pouco mais demorado para isso. Você precisa deixar bem claro para a pessoa que quer comprar o imóvel que ele está prometido para o banco como garantia de um empréstimo. E daí, a pessoa que está interessada em comprar, ela na verdade primeiro paga o seu empréstimo para o banco e depois ela paga o que sobrou do valor do imóvel para você. Então, de qualquer forma, você está tendo que aceitar uma perda aí, né? De toda forma, você vai ter um custo maior de realizar a venda do seu imóvel. Você provavelmente vai ter que envolver um advogado, vai envolver mais tempo do advogado por causa disso. Então, os custos para realizar a sua operação vão ser maiores também. Boa, Edu. Valeu pelas informações. Ficou muito nítido para a gente que essa operação, esse tipo de operação precisa ser feita com muito cuidado, né? E durante esse período de pandemia, principalmente, né, muitas pessoas tiveram problema com o endividamento de compromissos que fizeram antes da pandemia e agora estão tendo dificuldade para poder honrar os seus compromissos, né? Então a gente sabe que mesmo se você não pedir um empréstimo dando o seu imóvel como garantia, nunca é interessante a gente ter uma dívida no nosso nome, certo? Então, para essa galera que está passando um veneno, que está passando um sufoco durante esse período, eu queria saber se vocês têm alguma dica daquelas valiosas para poder auxiliar durante esse período. Fala aí, Bruno. Fala, turma. Seguinte, então a gente tem uma dica, sim. A dica é, o gerente do teu banco, ele não quer que você dê calote no teu empréstimo, que você não pague o teu empréstimo. Não é de interesse do banco que você não pague. Mas, se você tiver dificuldade para honrar com o teu compromisso com o banco, você tem que sentar com o teu gerente e de uma maneira bem clara, levar tudo anotado, de quanto você ganha, o quanto que você gasta, por que você está com dificuldade de pagar aquele valor, para convencer o teu gerente de que, de fato, a situação está ruim para você pagar, que não falta vontade, falta condição. A hora que ele entender isso, a hora que você conseguir convencer ele disso daí, ele vai querer, em geral, renegociar o teu empréstimo. Porque para o banco não interessa que você não pague. Se ele achar que, de fato, é uma situação real, ele vai, em geral, querer renegociar. Então, essa é a dica. Assim, está com dificuldade de pagar um empréstimo? Anota tudo direitinho, quanto você ganha, quanto você gasta, monta uma história na tua cabeça, bem clara,
e vai lá no teu gerente, senta com ele e explica a tua situação. Ele vai querer te ouvir em geral. Não quis te ouvir, pode ser que no final ele não acreditou na tua história, ou não quis te ouvir, não deu certo, pode acontecer. Existe ainda a possibilidade de você mudar o teu empréstimo de banco, que é a tal da portabilidade do teu empréstimo, né? Então, imagina que o teu empréstimo é com o banco A, se sentou com o gerente do banco A para tentar renegociar, não rolou. O que você faz? Você pode tentar mudar o teu empréstimo para o banco B. O banco B ele vai ganhar um cliente novo. Então, ele pode ter incentivo, ele pode querer te dar condições melhores naquele empréstimo. Por quê? Porque ele vai ganhar um cliente novo. Tem que ver isso daí também. Bate no banco B, hoje em dia é super fácil. Às vezes você nem tem que ir fisicamente, até pelo app ou pela internet. Bate no banco B, leva o contrato do teu empréstimo com o banco A, fala, olha, banco B, eu tenho esse contrato de empréstimo. Rola, você tem interesse em fazer a portabilidade? Se tem, quais são as condições que você me dá? Taxa de juros menor, prazo maior, como é que é? Talvez seja possível. Por fim, eu termino aqui deixando o link aqui na nossa tela do nosso appzinho que a gente fez, que calcula os juros de um empréstimo. Você entra lá com o valor que você tomou emprestado, entra com quantas vezes você vai ter que pagar para o banco no futuro, sei lá, em 24, em 48, entra com o valor de cada parcela e a gente vai fazer a conta lá na hora automaticamente da taxa de juros desse teu empréstimo, que é uma conta que não é fácil de fazer, é uma conta meio chatinha de fazer, que a gente não sabe fazer normalmente. O app faz. E aí, além de ele te dar o número dos juros do teu empréstimo, o app vai te falar se aquele juros é bom, frente ao juros de mercado naquele momento, se ele é médio ou se ele é alto. Se ele for alto, aí você tem que ficar esperto. Ou não pegar se é o empréstimo que você está querendo pegar, ou tentar com o gerente e falar, olha, o juros está alto, gerente, aqui. É mais uma informação para te ajudar. Valeu. Boa, Bruno. Da hora demais. Então, é isso, galera. Não precisa começar a passar perrengue para começar a seguir as nossas dicas. E se você não está numa situação tão apertada, está conseguindo pagar suas dívidas normalmente, vale a pena tentar negociar uma taxa de juros menor ou então fazer esse esquema da portabilidade que o Bruno falou, certo? Mas para poder encerrar aqui o nosso programa daquele modelo, meu parceiro Fernando tem mais uma dica valiosa para você. Chega, guerreiro. E aí, Rafa, Denise, tudo bem? Não, acho que o Eduardo e o Bruno já cobriram as partes mais importantes. Eu só queria arrematar com mais uma dica, que é uma dica que a gente, inclusive, até falou dessa dica na semana passada, vai ter um link para o vídeo da semana passada, que é uma dica para conseguir juros mais baixos, que é criando um histórico positivo de crédito. Que aí a gente explicou direitinho como é que funciona esse histórico de crédito positivo. Então, é só para relembrar mesmo e para arrematar aí, que já falamos bastante aí hoje. Bom, galera, esse foi mais um Guetonomia. Você já tá ligado, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui sua dúvida. Se precisar de uma ajuda mais especializada, chama no Perguntando Porquê, www.porquê.com.br, que o nosso time de economistas está aqui para te ajudar. Compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha com a sua família, nos grupos de WhatsApp, nada de fake news, hein? Vamos ver essas notícias direito da onde tá vindo. Fique em casa, a gente se vê no próximo Guetonomia. Um beijo!